Voltamos e hoje a gente fala sobre saúde bucal. Comigo aqui a ortodontista Flávia Rocha. Flávia, e aí para a gente chegar também e falar sobre aparelhos, antes eu queria conversar com você a respeito das mordidas, né? Existem vários tipos de mordidas e para cada uma delas um tratamento? Isso mesmo. A gente tem mordidas que a gente tem que ficar de olho desde a criança. A mordida aberta, por exemplo, é uma mordida onde que você não tem o toque dos incisivos superiores com os inferiores, a pessoa fecha a boca e parece que ela está de boca aberta. Principalmente a gente vê isso muito nas crianças. E aí é o uso do dedo, o uso indevido da chupeta. Então, por isso que a gente não deve deixar a criança ficar muito tempo utilizando chupeta, ou se tiver o hábito de chupar o dedo, tentar remover esse dedo. Porque quando a criança é muito pequenininha, isso resolve naturalmente. A própria mordida, ela volta ao lugar. Mas se a gente vai deixando isso passar, isso chega ao extremo. E aí a língua é o grande vilão, porque a língua vai ficar sempre ali, ó, no meio dos dentes. E aí sim, além da pessoa começar a falar errado, aquelas pessoas que falam com a língua para fora um pouco, não tem mais como estar arrumando isso de uma forma natural. Aí passa a gente estar utilizando o aparelho. E aí a gente tem que usar, às vezes, uma grade palatina, que é um aparelho por dentro, que vai estar segurando essa língua, para a gente conseguir fechar o aparelho com um aparelho fixo. E aí já é uma coisa mais complicada. Em adultos, às vezes, quando a gente não usa essa grade, a gente coloca chama esporão lingual, por dentro mesmo dos incisivos, que vai estar espetando a língua. Aí, quando sentir que vai espetar, volta com a língua e sim a gente consegue fechar a mordida. Então, é bom a gente estar sempre olhando isso quando criança. E além da mordida aberta, a gente tem a mordida profunda, que são aquelas pessoas que quando sorri, a gente não vê os dentes inferiores, de tanto que a mordida é forte. Então, a gente tem que fazer um procedimento para estar levantando essa mordida. As mordidas cruzadas são aquelas pessoas que parece assim que está com o rosto torto ou com a mordida torta. E aí, sim, a gente tem que usar um aparelho também para estar consertando isso. Então, tem vários tipos. Tem aquelas pessoas que têm os dentes para fora, a gente fala que ela é classe 2. Então, aí tem que utilizar até o aparelho extraoral para estar colocando esses dentes para trás de novo, encaixando. E o classe 3, que é aquele que a gente comentou anteriormente, que quando a mandíbula é maior. Que aí tem que usar o aparelho para a gente estar retruindo essa mandíbula ou evitando o avanço dela. E hoje em dia a gente tem vários recursos para isso. O principal que a gente usa hoje em dia é o aparelho fixo. Porque às vezes quando é criança, a gente com o aparelho móvel a gente consegue resolver essas pequenas coisas. Agora, quando já está na fase de adolescência e adulto, nem sempre só o aparelho móvel dá. Aí a gente usa aparelhos no céu da boca para estar arrumando a questão dessa mordida cruzada, a questão de quando é menor, tem aquelas pessoas que a maxila é menor e a parte de baixo é maior, e você tem que abrir a maxila para conseguir o encaixe dos dentes. E aí utiliza esse aparelho no céu da boca e depois a gente coloca o aparelho fixo. E o aparelho fixo tem vários tipos hoje em dia. Hoje em dia tem um aparelho que é aquele prateado, que todo mundo... O clássico. O clássico. E os aparelhos estéticos, que hoje em dia são os mais utilizados e procurados. Que tem de várias marcas, vários preços. Antigamente era uma coisa muito restrita. Hoje a gente tem no mercado uma gama maior, que dá para todo mundo utilizar. E tem também uma nova no mercado, que são os alinhadores ortodônticos, que são aquelas placas que são trocadas de 15 em 15 dias e os dentes vão alinhando de uma forma natural. Mas também, eu sempre falo, não é uma coisa para todos os casos. Em alguns casos dá para resolver com isso, mas aqueles dentes que são bem encavalados, igual o pessoal fala, né, que a gente chama de apinhamento dentário, não dá para ser utilizado só esses alinhadores, não. Alguns casos, como por exemplo, você citou aí as crianças que chupam o bico ou o dedo, esse aparelho é usado quando o problema é só esse, é usado por um prazo mais curto, né? Agora, quando é um problema, às vezes, de ordem genética, alguns casos os tratamentos são longos, né? Houve alguma diminuição nesse tempo ou não? Tem que se respeitar esse espaço, esse prazo de crescimento da criança, virando adolescente,
para ir formando essa dentição? Como que é isso? Tem que respeitar da mesma forma, isso aí não tem como mudar. É uma questão genética. Se você nasce com aquele problema dos dentes tortos, isso aí é uma questão de realmente de miscigenação de raças, principalmente no Brasil, é o que a gente mais vê. Então, é um problema que não tem como a gente sair fora disso, não tem jeito. E qual que seria a idade ideal para se levar uma criança a um ortodontista para uma avaliação? Então, muitas vezes eles levam para mim com 8, 9 anos, já é uma idade que já vou conseguir ver o crescimento. Às vezes, mas o ideal mesmo, para colocar o aparelho fixo, eu falo, gente, tem que esperar trocar os dentes. Então, seria com 13 anos, por exemplo, a maioria já trocou os dentes. Porque não adianta trazer uma criança muito nova para colocar aparelho fixo. Ah, porque o dente da minha menina está aberto na frente, que é aquela fase do patinho feio que a gente comentou anteriormente. Que é uma coisa natural que acontece, que o próprio canino vai fechar. Então, às vezes, a mãe quer colocar simplesmente em 4 dentes, sendo que atrás é tudo dente de leite. Então, não pode. Tem que esperar fazer essa troca para não acontecer um problema pior. Porque às vezes você pode piorar uma coisa porque não esperou. Você falou aí também da questão da evolução dos aparelhos. Hoje, por exemplo, o próprio aparelho fixo, né, evoluiu bastante. Evoluiu. Na verdade, hoje já não se tem mais aquele estranhamento com o aparelho como existia há 20 anos, por exemplo. Exatamente. Né? Já ficou uma coisa mais natural. E creio, por exemplo, o próprio extraoral que nós comentamos, eu não vejo mais hoje. Eu não sei se ele ainda existe ou se já foi trocado, substituído por uma coisa mais moderna, né? Como é que está essa evolução dos aparelhos hoje? Exatamente. Hoje em dia ninguém quer colocar coisas que as pessoas ficam vendo, né? Então o aparelho, o AEB, a gente quase não usa mais. A gente utiliza outras técnicas para estar colocando os dentes para trás. Hoje em dia a gente tem um recurso que me ajuda muito no consultório que chama mini implante ortodôntico. É um implante pequenininho que ele é super fácil de colocar. A gente instala no próprio consultório de uma forma muito rápida, 5 minutos, a gente tem uma chave especial e a gente enrosca isso no osso. E aí, com esse artifício, você consegue subir com dentes. Por exemplo, uma pessoa perdeu um dente inferior, aí o dente de cima ele desce. Então, com o recurso do mini implante, você instala isso no osso e você consegue subir com esse dente em 3 meses. Então, era um recurso que a gente não tinha anteriormente. Às vezes a pessoa precisava até de fazer canal nesse dente, cortava o dente e fazia uma prótese. Hoje não, a gente tem esse recurso, então você consegue subir dente, descer dente, dente que está inclinado, você consegue reverter graças ao mini implante. E aí o mini implante é super prático. Depois que você fez a movimentação, você utiliza uma ferramenta e desenrosca ele e o próprio osso fecha de novo. Então é um recurso super utilizado hoje em dia. E a gente está falando aí do aparelho para consertar os dentes e tudo, mas a gente pode usar o aparelho depois para outras coisas que não sejam necessariamente isso. Por exemplo, o bruxismo, né? Ele já existe um aparelho para ele. Queria que você falasse desse trabalho do ortodontista também nessa outra... nesse outro momento, né, que não é só para consertar os dentes. Exatamente, a gente tem a questão das placas de bruxismo, que ela é muito utilizada, principalmente as pessoas que têm dores na articulação. Você vai estar, aquelas pessoas que têm estalos também, hoje em dia a gente tem as placas que elas vão estar reposicionando a mandíbula e vai estar ajudando a acabar com os estalos. Então, as placas são muito utilizadas. E a gente tem outros aparelhos que são utilizados, que é, por exemplo, o aparelho para ronco. Hoje em dia, um aparelho também muito legal para aquelas pessoas que roncam à noite. Ele vai projetar a mandíbula para frente do paciente e ele vai desobstruir as vias e aí não vai roncar à noite. Então, é um aparelho interessante que a gente molda o paciente justamente na posição correta, trazendo a mandíbula para frente um pouco. E aí a gente resolve um outro problema. É até uma opção mais prática, porque existe o CPAP, se eu não estou enganada, né? Exatamente. Que é barulhento, é grande, é caro, né? Exatamente, mas isso aí a gente também é utilizado. Sim. Porque aí tem que fazer um exame que chama uma polissonografia, que a gente vai ver o nível de apneia que a pessoa tem. Que de repente... o tanto que a pessoa perde, né, de oxigenação na hora de dormir, isso é importante. Aí, às vezes, não dá, só com esse aparelhinho que a gente faz, resolver o problema, não. Então, o CPAP é utilizado, sim. Ô, Flávia, e quais são as orientações, as dicas que você dá, né, para as pessoas
no cuidado, assim, o que é de mais importante que a pessoa precisa observar hoje nesse cuidado com a higiene bucal, com a saúde bucal? Então, o principal, gente, é estar sempre escovando os dentes após as refeições, utilizar o fio dental. Eu falo que são coisas tão simples que a gente pode evitar tanto problema e até mesmo de estar gastando dinheiro num consultório. São coisas básicas que a gente precisa ter. Pelo menos de 6 em 6 meses, está indo fazer uma limpeza dentária, porque às vezes você gastando com uma limpeza, você não vai gastar com coisas piores no futuro. E diminuir os hábitos, por exemplo, fumar, parar com o cigarro, ou tentar diminuir cada vez mais o cigarro até parar, porque realmente é um grande vilão que a gente tem. A bebida alcoólica em excesso também é um grande vilão que a gente tem. Então, é os hábitos, melhorar os hábitos mais saudáveis, que é o principal para a gente não ter esses problemas. E a higienização, simplesmente com fio dental, pasta de dente e escova. A gente até brinca, se não tiver a pasta de dente, a água e a escova, você já está fazendo ali a higienização. Então, são cuidados básicos para a gente não ter problemas futuros. E muito mais barato. Muito mais barato. Menos doloroso. Exatamente. Tudo isso. Flávia, eu queria agradecer muito sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes, tem vários outros assuntos para a gente conversar aí dentro da saúde bucal, tá certo? Vamos conversar, muito sim. obrigada. Eu que agradeço, viu? E por hoje é só. Semana que vem tem mais de Bem com Você. Muito obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.